Olá, a paz do Senhor. Chegamos ao último mês do ano e quantas coisas, nós já vivemos, nós aprendemos durante este ano. Mas o ano ainda não terminou. Ainda temos 31 dias pela frente. 31 dias em que nós podemos esperar do Senhor. Em 31 dias que nós podemos nos dedicar mais ao Senhor também, fazer a vontade do Pai. E então, independentemente, das circunstâncias que nós passamos, o Senhor sempre esteve do nosso lado, desde o começo do ano até agora. E eu creio que continuará até o último dia deste mês. Então, gostaria até de deixar para vocês estarem fazendo uma autoanálise ou até mesmo praticando, se possível for, pegue um pedaço de papel e escreva por que você tem que ser grato a Deus, o que Deus fez para você, fez por você durante este ano, desde o dia 1º de janeiro de 2023 até agora. Vamos praticar a gratidão. Gratidão é algo que nos ajuda muito a seguir em frente e enxergarmos o quanto Deus tem sido maravilhoso para conosco. Amém? Então vamos para hoje o título que diz assim: o reino é importante na sua vida. Lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 4 e 5, diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Quando você se baseia sua vida no Senhor, há algumas áreas nas quais você precisará concentrar em mudar com maior ênfase e continuamente se aprimorar para cultivar uma vida espiritual forte e saudável. A confiança em Deus, o crescente relacionamento com Cristo e a obediência à palavra de Deus são ferramentas cruciais para a construção de um alicerce sólido para o fundamento de uma vida de fé. As pessoas com as quais você se relaciona são importantes para Deus e precisam ser valorizadas e estimadas adequadamente, porque o Senhor também habita nelas. Ninguém faz nada grandioso se estiver sozinho, ainda que tenha pessoas consigo. Centralizar todas as decisões e ações certamente o deixará afadigado e prejudicará consideravelmente sua saúde, e os resultados esperados podem não ser alcançados em sua plenitude. O modo de você administrar sua vida define o lugar que Deus ocupa nela. Entenda que o caminho para a prosperidade está em ser um sábio e bom administrador do seu tempo. Assim, também é importante adorar a Deus, ouvir sua palavra e ter comunhão com outras pessoas do corpo de Cristo. Ao investir desta maneira, disposto a mudanças, você se tornará mais conectado com o Pai, articulado com as pessoas, apto a viver uma vida influenciada por Cristo, segundo o que Ele nos ensinou. Como estão essas áreas na sua vida? Queria falar com você sobre o reino. O que é viver no reino do Senhor? O que é o reino do Senhor? Primeiro, viver no reino do Senhor são os valores celestiais aqui na terra. E a gente tem que defender com as nossas, como se fosse nossa própria vida.
Nós, como cidadãos cristãos, a gente precisa entender que essas coisas, que aqui no caso não é a nossa pátria. O reino é importante para as nossas vidas porque o Senhor tem um lugar maravilhoso preparado para mim e para você. Então por isso que a gente fala que aqui não é a nossa pátria, no sentido de não ser a nossa casa final. Nós temos uma casa eterna, que é o reino dos céus, onde o Senhor preparou algo maravilhoso para mim e para você. E o reino, o que ele implica? O reino implica que é o governo de Deus. E esse reino tem todo o poder, toda a autoridade, né, o domínio sobre um povo que somos nós, eu e você, que precisamos ser governados. Então, esse reino de Deus, nós precisamos estar praticando. E por que esse reino é importante para mim e para você? Porque ele é um tesouro importante e valioso para nós. E a gente encontra aqui. A gente tem que encontrar aqui enquanto a gente habita nesta terra. Porque o Senhor, Ele ordenou que nós fôssemos e pregássemos o Evangelho para todos aqueles que nele crê. Para todos que nele crê. E ainda que aqueles não crê, a gente ainda assim tem que falar. Plantar uma sementinha, cultivar algo grandioso na vida de alguém, para que essa semente, quando ela for plantada, ela venha germinar para ser o extraordinário, para viver o extraordinário, assim como eu e você a gente vive. Então a gente tem que dar valor à nossa vida naquilo que é bom e faz bem para nós. Então a gente tem que dar valor àquilo que nós temos a certeza realmente de que nos faz bem. E estar com Deus nos faz muito bem. Então nós devemos viver esse reino, viver para estar no reino de Deus. E o reino de Deus, ele é apresentado por Jesus Cristo, que se manifestou aqui neste mundo e se dirigiu a multidões para pregar o Evangelho. E ele falou com todos os necessitados, com os pobres, oprimidos, doentes, famintos. O Senhor Jesus esteve aqui na terra falando do reino de Deus. E permitiu que nós dessemos continuidade a falar deste reino que o Senhor tem preparado para nós. E o que a gente deve fazer para viver neste reino? Eu listei aqui, ser feliz, ser positivo, orar e estudar as Escrituras diariamente, porque é muito importante, arrepender dos nossos pecados, ser digno de uma recomendação para o templo, dar ouvidos aos conselhos, né, dos nossos pastores, aquelas pessoas que entendem um pouco mais da palavra, para que a gente venha aprender. A gente aprendendo, a gente também pode ensinar. Servir fielmente nos chamados da igreja. Isso é um dos deveres que a gente tem que adquirir para viver nesse reino. Então, como estão? A autora aqui perguntou como estão as áreas da sua vida? O que você tem feito? Você está disposto a viver, a estar neste reino? Pense com muito carinho, reflita na sua vida. Está bom viver da forma que você está vivendo? Às vezes passando por tantas dificuldades, por tantas enfermidades, não sabe por que tais coisas acontecem na sua vida?
O que será que está faltando? O que será que está acontecendo? O que será que está errado? Analise, reflita. Será que tem alguma coisa que você ainda precisa fazer para sua vida melhorar? Então Deus, Ele escolhe muitas pessoas. A palavra do Senhor mesmo diz que são muitos os escolhidos, mas poucos são chamados. E por isso a gente tem que a gente tem que cumprir com os nossos deveres para estarmos vivendo no reino. A gente tem que cumprir, sim, os propósitos que o Senhor ordenou para mim e para você. Então, este é o nosso devocional de hoje. A palavra-chave ainda diz assim: independentemente do seu chamado, primeiro você foi chamado para ser como Jesus. Você foi chamado para pregar o evangelho. Você foi chamado para anunciar o reino de Deus. A palavra-chave é crescimento. E a leitura bíblica está no livro de Eclesiastes, no capítulo 5. Amém? Esse é o nosso devocional de hoje, que você possa refletir nesta mensagem, que seu dia, o seu mês que está iniciando seja um mês de muitas vitórias, de muitas bênçãos, de muito renovo, que o Senhor venha habitar cada dia mais no seu coração, tocar cada vez mais, falar com você no profundo. Amém? Tenha um dia abençoado, fiquem na paz do Senhor, um beijo no coração e até amanhã para o nosso próximo devocional.